Olá, queridos e queridas, tudo bem? Chegando agora com mais um vídeo do seu canal Papo de Novela. Vídeo das últimas notícias do Big Brother Brasil. E ontem foi dia de Sincerão, isso mesmo, Sincerão. Mas foi um Sincerão assim, meia boca, que não rendeu muito depois. Mas vamos saber as notícias e tudo que aconteceu depois da dinâmica de ontem. Ajude nosso canal a crescer, deixando seu like, curtindo, compartilhando nossos vídeos. E vamos agora saber de tudo o que aconteceu ontem no Sincerão. Na noite de ontem, na segunda, a dinâmica desta semana, eles precisaram listar quem são os 3 participantes que querem eliminar do jogo. Além de montar seus pódios dos sonhos para a final, os brothers que participaram nessa semana foram as emparedadas Alane, Beatriz e Raquel, a líder Giovana e o anjo Matheus. E aí vamos ver quem cada um elegeu o quê. Primeiro, a líder, a Giovana. Giovana falou que quer eliminar Beatriz, Alane e Davi. Porque essa ordem aí tinha que botar o primeiro, segundo e terceiro que queria eliminar. Ela falou, em primeiro lugar, a Beatriz. A Beatriz ela veio se mostrando para mim como uma pessoa nas últimas 3 semanas de uma maneira muito diferente. Ela realmente já disse que despreza o meu jogo e me colocou como um lobo mau. Falou que sou intrometida e fica me dando planta no queridômetro. Depois, a nutricionista justificou o motivo de ter escolhido a Alane. Pelo desconforto, que é ficar tomando muita punição, ela faz de forma consciente, não se responsabiliza e muito por isso não consegue assumir a culpa. E por último, ela falou do Davi. Ele acha que ninguém pode julgá-lo pelos atos, pelo que ele faz e deixar de fazer, porém, ele faz isso muito com as outras pessoas. Falou a Giovana. E o pódio dela ficou Giovana, Raquel e Pitel. Agora vamos falar do Alegrete, do Matheus. Matheus disse que quer eliminar a Pitel, Bin Laden e Fernanda. Primeiro a Pitel, ele falou. A Pitel como primeira pessoa que gostaria de eliminar em várias oportunidades nos Sincerões, ela sentou além de mim. Disse que me fazia de bonzinho e sonso e que sou morde e assopra. Acho que ela tem uma visão distorcida do meu jogo. Sobre Bin Laden, Matheus disse que ele joga sozinho, mas está do lado do pessoal lá. Do lado das pessoas que sentaram a lenha nele. Botaram 9 votos nele. E depois o Matheus falou da Fernanda. Eu acho que ela tomou umas atitudes na casa e como ela faz do grupo oposto o meu, eu coloco ela como terceiro que gostaria de eliminar. E o pódio foi Matheus, Beatriz e Alane. A Alane falou que quer eliminar a Raquel, a Giovana e a Lady Ellen. Como primeira pessoa, ela colocou a Raquel porque ela está no paredão comigo, ela falou, e com minha melhor amiga daqui da casa, a Beatriz. E eu quero continuar com ela e também sinto que a Raquel está indo pelas beiradas aqui no jogo. Já fez coisas pra mim, já me vetou da prova do líder, já triturou carta de minha mãe e às vezes ela pede desculpa e acaba fazendo outra coisa depois. Na sequência, Alane falou da Giovana. Ela produz um discurso que outras pessoas já fizeram de mim. Sinto que ela está se aproximando aqui no jogo, não por aliança de afinidade, mas por jogo. Eu não sinto alianças verdadeiras. E por último ela falou da Lady. A Lady é uma situação delicada, porque eu gosto muito. Nós éramos muito próximas, mas tivemos algumas discussões. Ela disse que nossa amizade tinha terminado e sinto que é uma pessoa que não posso mais confiar. A Beatriz ela falou que quer eliminar Giovana, Pitel e Fernanda. Começando pela Giovana, ela falou: por que me colocou no paredão direto? Nós somos de grupos opostos e acho sim planta.
no meu ponto de vista. Se intromete em assuntos que não dizem respeito a ela. E depois foi falar da Pitel. Pitel falou das minhas propagandas. Quando ela fala, fico no quarto estudando sobre o jogo o tempo todo. Só é no quarto, porque quando vem pra fora só fala bestagem. Ela está falando da minha vida pessoal e não preciso provar pra ela aqui dentro. Na sequência falou da Fernanda, que falou que ela é extremamente falsa, se aproveita de eliminação das pessoas de sentimentos para tirar proveito e puxar voto. E a frase dela é: o que seria dos espertos se não fosse os otários? E o pódio é a Beatriz, a Alane e o Matheus. E agora a Raquel. Raquel falou que quer eliminar Alane, Beatriz e Davi. Falou primeiro. A Alane é uma pessoa com quem estou no paredão. E como ela mostrou aqui, acha que o mundo gira em torno dela e não é isso. Ela tem umas atitudes meio inconvenientes e falsas na casa. Ela quis colocar a Giovana como falsa para Yasmin, falando que ela era falsa por conta de ter votado na Vanessa. E uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ela esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje estão como se fossem melhores amigas. Lembrando que isso é uma fanfic, é uma fake news. A Raquel, ela prometeu falar isso no Sincerão e cumpriu. Jogou essa mentira para ver se abala o grupo, que nem tem esse grupo na verdade. A Isabelle não faz parte do grupo, ela tá ali, mas não se sente e nem joga junto. Continuando, ela seguiu com as justificativas e foi falar da Bia. Falou: a Bia vive no mundo da lua, que na liderança ela me deu alvo, usando coisas que não tinha a ver no momento. E falou do Davi. Davi porque atitudes que ele toma na casa que me incomodam. Se ele quer ser um príncipe, com as amigas dele, ok. Mas se mostra ser um chato aqui, é um chato que eu tenho que julgar. Finalizou a Raquel. E esse foi o Sincerão. O Sincerão que não rendeu tanto como esperado. Não rendeu tanto. Mas vamos continuar. E agora vamos para aquele famoso resumo da madrugada aqui no seu canal Papo de Novela. E a madrugada seguiu depois do Sincerão. Durante a madrugada, depois do Sincerão, Lady Ellen, Pitel e Fernanda fizeram o Sincerinho. Ou seja, para mostrar também a opinião delas, né? Deram um jeito de fazer seu showzinho também. Após o Sincerão, Lady Ellen, Pitel e Fernanda aproveitaram a estrutura usada na dinâmica e montaram seu Sincerinho. As sisters também revelaram que pretendia eliminar do BB24 e mostraram pódios. Lady Ellen revelou que quer Davi, Alane e Matheus fora do jogo e justificou sua decisão. Davi se acha protagonista, Alane não sabe o que é quebrar aliança e Matheus precisa sair porque está em um grupo oposto ao dele. Já Pitel chamou Beatriz de debochada, Alane de infantil e Matheus de sonso. A Lagoana ainda descreveu sobre Beatriz. Não acho natural, provou por A mais B que não é natural. Em conversa com aliadas, Fernanda também mostrou seu sincerinho e confirmou os nomes de Beatriz e Alane para eliminar em primeiros lugares. Já no terceiro lugar, ela definiu que ficaria com Isabelle e justificou que não vê sentido na participação da Manoara do jogo. Sentido. Fernanda, suas falas é complicado mesmo. E Davi ficou fora do pódio das fadas. No começo da madrugada, outro assunto que repercutiu na casa foi o fato de Davi ficar fora do pódio de seus aliados. No quarto gnomo, o papo com Bia e Fernanda avaliou a trajetória de Davi e o jogo e sua relação com Isabelle. Segundo ela, Davi estaria mais forte se tivesse ficado somente ao lado de Isabelle. E falou, se fossem eles dois, já era top 5, os dois na final.
E em seguida, Fernando avaliou o comportamento de Davi ao longo do jogo e falou: se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga, ficou mendigando, conseguiu entrar no grupo dos outros, depois arrastou ela e ficou por lá mesmo. Na área externa, a Lady conversou com Fernanda, Pitel, Bin Laden e Lucas Henrique sobre a ausência de Davi em pódios e opina que o baiano ficou mal com a situação. Pitel fez suas leituras e avaliou que Davi achava que estava no pódio de Matheus. Já a Lady ensaiou o que diria para o baiano na hora que fosse entregar as pulseiras na mira do líder, caso ela conquistar a liderança. E falou: eu dizia assim, se manca doidão, nem seu grupo quer você no pódio, tão chato que você é. Se bravejou ela. Isabelle sendo o assunto da casa. Antes de Davi, outro nome comum em conversas na casa foi o de Isabelle. Em papo com Giovanna, a Raquel, que colocou ela, a Isabelle, no seu pódio, revelou sua intenção em insistir que, aliás, aliadas da dançarina falavam mal dela. E falou: coloquei a Isabelle ali porque quero para ressaltar que por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que ela está andando. Ela abriu o olho, declarou a doceira. Já no quarto fada, Beatriz defendeu que a aproximação entre ela e a amazonense aconteceu de forma natural. Ela relembrou o comentário feito por Raquel e afirmou que nunca falou mal de Isabelle. E o comentário foi: vocês deviam descer a lenha. E eu nunca peguei você e a Anne. Nunca Isabelle, não vale nada. Nunca, afirmou a Beatriz. Na área externa, a Lady Lucas também repercutiu a dinâmica e a fala de Raquel sobre Isabelle. E os dois sugeriram que a Cista deve ter ficado brava com a situação, mas que não fazem nada com isso. E falou a Lady: ela vai jogar a seco e segue o jogo. Do outro lado, Davi tentou chamar a amiga para conversar, mas a Isabelle não quis. Apesar das tentativas feitas por Davi, Isabelle bateu o pé e falou: quero ficar sozinha um pouco, mais sozinha. Eu não quero conversar sobre isso agora, mas estou a fim de falar disso. E não estou a fim de falar disso, insistiu a Isabelle. Eita, que será que pintou o clima aí? Davi e Lucas Henrique têm plano para o futuro. Dois brothers citaram seus planos para quando deixaram o reality e ambos têm a ver com a educação. Lucas Henrique, em bonito, discursou, contou que não vai deixar de ser professor. Davi afirmou só pensar em estudar focado para se tornar um médico cirurgião. Só que ele não para por aí. Revelou o plano dele mesmo. E falou: quem sabe amanhã ou depois eu viro até um presidente do Brasil. E Bin declara alvos em aliados. Em papo com aliados na academia, Bin Laden declarou que se ganhar a próxima liderança, indica Matheus direto a paredão. Lucas Henrique achou uma boa ideia, enquanto Pitel e Fernanda também demonstraram interesse em colocar o brother na próxima berlinda. Mais cedo, Bin Laden chamou o gaúcho de incoerente e opinou que ele nunca teve posicionamento de jogo. E o Bin Laden, como sempre, transitando para todos os lados, né? Além disso, Bin Laden também conversou sobre o jogo dos amigos. Ele revelou que não acha que Beatriz tenha tanta força no programa e opinou que, apesar de Pitel querer lacrar em alguns assuntos, é uma pessoa bem posicionada na casa. O cantor também considera que Lucas Henrique pode ser um representante muito forte, capaz de eliminar Davi no paredão. Só que não, viu? Só que não. E teve treta dentro da casa. Lady Ellen, Alane e Bia, mas principalmente a Lady Ellen e Alane, discutiram
agora pela manhã na casa também. A discussão começou no quarto Fadas. Após a discussão, a Alane ficou até triste e chegou até a chorar. Mas saiba como começou essa discussão. A discussão começou no quarto Fadas, como eu falei, com a Lady Heller questionando a Beatriz e perguntando se a Beatriz estava irritada porque bateu a porta na cara dela. E Bia falou: eu tô pé comigo. Por que você bateu a porta na minha cara? Não tô falando de amizade não. A Alane, ela fica falando que eu falei que a aliança acabou e foi de jogo. Isso a Lady Heller falando. Quando eu falei que eu queria conversar com você, era para falar isso, que eu te admiro, que para mim você vai fazer 3 milhões lá fora e que eu acho que você é foda, o seu trabalho. Lady argumentou para Bia. A Sister continuou falando, a Lady, para Beatriz e aponta que após o atrito com o quarto Fadas, por ter exposto seu voto para Davi, ela afirmou que a aliança entre eles acabou, mas que ela manteria a amizade com a Beatriz e falou: no dia seguinte você me tratou super normal, você seguiu o jogo, segue a amizade, falou a Lady. As duas seguem o papo e a Beatriz diz que em relação entre elas está estranha, pois a transista não quis conversar com ela e a Alane quando as duas foram pedir desculpas pela confusão com Davi. Lady Heller, no entanto, aponta que o afastamento entre elas estava fadado a acontecer. E falou: eu falei que ia acontecer. É meu jeito, vocês parecem que não aceitam meu jeito desde o começo. Eu falei com a Alane no dia quando a Anne saiu. Eu sempre fui o patinho feio. Era sempre só vocês três e todo mundo via isso. Minutos depois, a Alane entra no quarto Fada e Lady Heller e Beatriz estão conversando. A transista afirmou que não gosta de Davi e não joga mais com elas pela aproximação com ele. Beatriz em seguida aponta que Lady se aproximou de Fernanda apesar de ter jogado contra a Carioca. Aí Beatriz tenta incluir a Alane na conversa, mas Lady nega e diz: eu tô falando de você. Não, Bia, a Lady não olha na minha cara mais, falou a Alane. E aí a Lady falou: ela que não olha, que já tá 2 sincerões me macetando e nunca veio conversar comigo. A Lady então retoma o nome da Fernanda na conversa e fala: ela não é nenhuma santa, igual a ela falou também, que ela tem um ranço da Fernanda terrível, só que a terceira pessoa que ela fala sou eu, aponta Lady para a Alane. Aí Lady falou: eu tenho outras prioridades, eu falei isso ontem. Isso reflete muito a personalidade de alguém. Um dia tu fala que eu sou seu top 5, no outro você me olha e aí questiona a Alane. E Lady falou: nem tudo é sobre você, Alane. Eu tô falando com a Bia e você tá se metendo. Aí a Lady foi e falou: quando eu falei que a aliança acabou, a aliança em relação a jogo. Aliança até de dar bom dia, né? Aliança de tudo, respondeu a Alane. Rebatendo em seguida, Lady falou: tu quer as pessoas babando teu ovo? Lady. Alane: olha pra mim quando eu falo. Nossa. E aí, a Lady continuou: não quero que babe meu ovo. Pra mim acabou. A confusão cortou, segue o jogo. Desde o momento que a pessoa fala que errou, você não tem humildade e pé no chão para falar que errou. Porque quando a pessoa erra, a pessoa não chega no dia seguinte, no ao vivo, e joga uma farpa. Rebateu a Alane. E é lógico que joguei a farpa, que a amizade é essa. E fui atrás de ti para falar contigo, falou Alane. E aí a Lady rebateu: não é desculpa verdadeira, se você joga uma farpa de noite, não é desculpa verdadeira. Não é de verdade, então você nunca me engoliu, você nunca gostou de mim.
E a Lady inflamou agora pro lado da Alane e o lado da Bia. E a treta tá prometendo continuar na casa. O que é que vocês acham que vai acontecer? Será que essa treta vai se estender hoje depois da possível eliminação da Raquel? Porque todas as métricas indicam que a Raquel vai ser eliminada, inclusive com um percentual altíssimo. Talvez venha recorde na eliminação. E durante o dia hoje rolou também um VAR que a internet mostrou da Alane falando bem lá atrás que não gostava muito da Isabelle. E aí ficou aquela história na internet. A Raquel falou porque gosta da Bia ou falou porque queria jogar essa farpa. Mas só que ela ontem já tinha falado com a Fernanda que ia jogar sim essa farpa para desfazer o grupo. Então, nem ela, na verdade, sabia desse fato. Ela jogou e acabou acontecendo. Bi e Fernanda conversaram no quarto e disseram para Deus defender eles dessa gente falsa. Matheus e Davi correram para o quarto para ver a briga das meninas e após a briga, Isabelle aconselha a Beatriz e falou que Lady gosta dela, que não é para brigar. Pitel analisa o jogo e diz que não tem intimidade com ninguém na casa. Que tem aproximação com a Fernanda, mas intimidade com ninguém. E tem novidade, sim, tem novidade para movimentar o BBB. Novidade e uma coisa que já aconteceu no outro ano, mas dessa vez vai ter uma trollagenzinha com os brothers. A entrada de um brother argentino, isso mesmo você ouviu, promete agitar a casa. A notícia foi postada pelo Boninho hoje à tarde, há poucos instantes. A situação não passará de uma brincadeira. Aí o Boninho falou: amanhã começa uma nova trollagem para você se divertir. Vai entrar na casa um hermano e é aquela história de troca de participantes do Big Brother no mundo inteiro. Mas na verdade esse hermano não está em Big Brother nenhum, nem tampouco no da Argentina. E essa dinâmica acontecerá às 3 horas com entrada ao vivo na Globo. E o Boninho continuou falando: para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então, uma troca de participantes, isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ter sido um paredão fake. Boninho trollando mais uma vez nessa edição. Boninho tá super brincalhão nessa edição. Então, meu povo, gostou do nosso vídeo? Aproveita, apoie nosso canal deixando seu like, compartilha, comenta. Não custa nada você fazer isso, ative o sininho das notificações e lembre-se sempre que cobertura do BBB24 é aqui no seu canal Papo de Novela. Até o próximo vídeo.